conta dessa nossa, vamos colocar aqui, dessa nossa abertura para o novo e para o nosso código de... O MBL é muito louco isso. Ao mesmo tempo que nós temos uma abertura caótica para o novo, gigantesca, nós também somos extremamente ordenados e hierárquicos. Sim. O MBL, pega o símbolo do Yin Yang, o Rizzo vai pegar o MBL, e isso eu vou começar pra essa direita, pro Kim Paim, coitado, que agora tá tentando, né, desesperadamente imitar a gente em tudo, e imita mal feito, porque no fim, desculpa Kim Paim, nunca será Renan Santos, você nunca será, tá, pode fazer as piadas, se for, isso aqui que tá aí, tá, o Yin Yang, isso aí é um princípio... É um princípio milenar e é ferrado, cara. E conciliar essas coisas é uma coisa que eu nunca vou conseguir chegar nesse equilíbrio. Você que tá seguindo, você tá vivendo, você nunca vai conseguir. Nós nunca vamos chegar nesse equilíbrio perfeito. Agora nós podemos buscar esse equilíbrio. Nós temos que buscar esse equilíbrio o tempo todo. Entendeu? Então, o equilíbrio entre a hierarquia, a ordem, o elemento essencialmente masculino, tem que estar quebrado pelo caos, pela criatividade, que é o elemento essencialmente feminino. E isso é complicado porque essas duas coisas vivem em tensão. Então, essa energia, tá? Ela será, ao meu ver, a base da construção nossa como projeto político. E é por isso que, às vezes, o rótulo direita, né, como ele é entendido pelas pessoas, naturalmente a gente tem um elemento ordenador muito forte. Mas ele não pode ser forte o suficiente dentro da nossa organização para derrubar as subjetividades e esse elemento caótico criativo. O bolsonarista nunca vai entender isso. Nunca vai entender isso. Porque o bolsonarista, ele nem ordena de verdade e ele sempre reprimiu esse caos. Isso, na verdade, a definição dele, tá? Não é nem como ordenador, é como um repressor do caos. O medo que esse cara tem do caos é tão grande, dado que a maior parte dos bolsonaristas tem problemas sexuais mal resolvidos, então eles ficam, por exemplo, né, eu sempre falei, a maior parte dos bolsonaristas são gays. Não falando do eleitor, eu tô falando dos porta-vozes, dos políticos bolsonaristas. Eles são gays enrustidos. Então, como o bolsonarista em grande medida é um gay enrustido, ele tá lutando pra reprimir um lado caótico que ele tem medo. Então, o bolsonarista, por ser um gay enrustido, ele tá... A definição dele é a repressão, é a negação desse elemento caótico que tá ali, que tá louco pra sair do armário. Como não é bem resolvido, então, você vai ver, né, eu boto alguns dos principais nomes bolsonaristas no Brasil, né, e a energia desses caras é a energia justamente de um gay reprimido. Então, o direitismo dele é um direitismo de um chola reprimido, cara. E isso é uma merda, cara. Isso é uma merda. Isso é uma merda. Porque você nem ordena, porque eles não têm a vocação masculina pra impor a ordem. Então, assim, eles não são homem pra impor a ordem. E ao mesmo tempo, você não tem nem o caos, porque a tua ordem é apenas uma repressão do caos. Você tá tudo errado ali. Mas isso prossegue. Ao não entender o elemento... Vamos começar pelo elemento essencialmente masculino. Ao não entender o elemento profundamente masculino do estabelecimento de hierarquias e da construção de uma cultura de palavra, uma cultura interna de palavra, uma cultura interna baseada na hombridade e no sacrifício mútuo, que está na gênese dos bandos masculinos dos indo-europeus. Você vai pegar lá com os germânicos, os Mannerbund, mas é a ideia do Corios, a ideia do Corios, do bando jovem, o bando jovem ancestral, com seus vínculos quase de sangue entre um grupo pequeno de homens que se aventuram pelo mundo, tá? Ao não entender essa lógica, que é uma lógica fundamental para um grupo político, por isso que eu digo, a coisa mais importante para um grupo político, assim, ela precede inclusive as ideias que ele vai defender, é a lealdade. Então o MBL passou muitos anos criando mitos, lendas envolvidas à lealdade, direcionadas à ideia de lealdade, a ideia de vamos sofrer juntos. Na verdade, o que mais definiu o MBL não foi, por exemplo, o período do impeachment, foi o período que a gente mais trouxe pra dentro vagabundos e oportunistas, porque tava crescendo, era fácil. Foi justamente o período das vacas magras, quando estar com o MBL era se queimar. Ficar conosco era uma merda, entendeu? Então, esse elemento começou a criar os mitos e os ritos internos ligados à lealdade e à manutenção, a ideia de sacrifício. O lance da caneca defendendo o Arthur foi uma coisa que me marcou, mas todas as defesas que a galera nossa fez, por exemplo, quando eu fui atacado, o lance dos 400 milhões, todos os sacrifícios que as lideranças locais fizeram, todas as tentações que foram resistidas, e o caso mais emblemático agora, que é o mais emblemático de todos, que pra mim é uma coisa muito simbólica, um dos elementos mais simbólicos dos 10 anos do MBL, que é o lance dos 9 de Curitiba, né? Aquilo assim, puta que pariu, aquilo é um bando real, concreto. Então, a vitória da nossa cultura tá nessa vitória dos 9 de Curitiba, né? Quando eles eliminam o Bétega
e quando eles afirmam o bando, eles afirmam os valores do grupo, eles afirmam a lealdade, eles criaram um standard, um padrão. Como eu disse pra vocês, eles subiram tanto o sarrafo que não há nada sendo feito em política no Brasil que chega perto disso. Então, não havendo algo similar, tentar copiar, praticando dentro do próprio corpo político o oposto, que é a cultura de oportunismo vagabundo do bolsonarismo, somado a essa cultura, volto a colocar aqui, de gays reprimidos, que é o do bolsonarismo. Então são um monte de gay reprimido. E aí vocês sabem de que eu tô falando, pode fazer a lista aí, né? O PL jovem é basicamente isso, é uma suruba. Não vai rolar. Não vai rolar, mas não vai rolar mesmo. Primeiro porque essa natureza do gay reprimido, vaidoso, procura de like, é justamente a do cara menos de grupo que você vai ter. Essa gente não tem grupo, essa gente não forma grupo. Essa gente não tem, porque é da natureza deles ser extremamente vaidosos. Não dá. Então, assim, a primeira coisa que tem que separar é a cultura do gay reprimido do bolsonarismo não cria bando, não cria nada. Não vai rolar. Então, assim, por mais que eles tentem, essa cultura não vai. E você não vai estabelecer hierarquia, lealdade, ritos com isso. E não é sobre boiolas. Tem que ter boiola no grupo. Eu já falei, se você não tem um grupo político capaz de aproximar gays e judeus, você vai dar errado. Um grupo tem uma sensibilidade fodida para elementos estéticos e simbólicos. E outro é o grupo mais inteligente que tem e que sabe operar dentro das elites. Então, se judeus te veem como algo interessante, você tem que ser entendido como alguém que está formando elite. E gays compreendem que a linguagem que você está construindo tem a sofisticação que lhes agrada. Então, é o melhor elemento, mas gay real. Não gay reprimido que fica fazendo discurso homofóbico, entendeu? Então, esses são os pontos, são pontos importantes para trazer aqui, tá? Com isso, você vai construir suas hierarquias. E você tá entendendo que eu tô falando aqui muito do elemento agora, essencialmente ordenador e masculino. Vamos lá, ó. Veja só o que Kim Paim falou, vocês vão entender agora isso. Vamos traçar um paralelo entre Bolsonaro e o MBL. Imagine se Kim Kataguiri fosse governador do DF, Arthur governador por São Paulo e Renan Santos estivesse sofrendo tudo que Bolsonaro está passando. Vocês acham que os governadores do MBL estariam fazendo o que diante do cerco contra Renan Sonaro? Vocês acham que Kim e Mamãe Falei iam reagir como diante das notícias que saem de tudo o que está acontecendo? Será que eles iriam falar que a democracia está na balada e iriam se silenciar diante de todos os absurdos contra Renan Sonaro? Ou será que eles iam cair pra dentro fazendo uma campanha nacional e usando seu peso como governadores, porque eles sabem que política é feita de grupo e que o grupo precisa estar mais unido do que nunca nos momentos de dificuldade? Perfeito. Veja só, isto aí, tá, que ele colocou, isso aí, é a casca externa que ninguém vai discordar. Ora, todo homem que está nesse grupo político, ele tem que entender esses vínculos de lealdade, esses propósitos maiores. Perfeito, isso é óbvio. Agora, tem uns elementos que antecedem essa casca externa. E esses elementos são a cultura interna e a natureza das pessoas. A cultura interna do bolsonarismo nunca validou isso. E o topo da cadeia, que é o próprio Bolsonaro, muito menos. O Bolsonaro se construiu usando e descartando as pessoas ao redor. Ele usa e descarta, usa e descarta, usa e descarta. Então, já há dentro da hierarquia que sobe no bolsonarismo, um entendimento que é geral de que o Bolsonaro pode te usar e te largar a qualquer momento, como ele fez com absolutamente todo mundo. São raros os caras, raríssimos os caras, que, não, beleza, o Bolsonaro vai estar comigo até no pior momento. Então a coisa já começa, o problema já começa no topo, tá? O problema começa ali. Segundo elemento, tá? As pessoas que entram, elas entram enxergando no bolsonarismo uma oportunidade, uma gigantesca oportunidade. Tem pessoas que entram porque acreditam na causa, acreditam no... Lógico que tem, mas tem. E tem pessoas boas que entram por causa do embalo, da oportunidade, percebem que é essa merda que a gente sabe e se mantêm lá dentro porque sabem que se sair vão perder o eleitor e vão perder o público, vão perder o espectador. Conheço muitos que são assim. Então você tem ali dentro um mecanismo interno de funcionamento. Ele já é viciado de pronto e ele é viciado de origem. O vício vem da origem, porque como o Bolsonaro, ele próprio se tornou um imã, ele Bolsonaro criou um vínculo com o eleitor e ele cresceu demais. O que a gente chama de bolsonarismo são pessoas que se colocaram como intermediadores entre eleitor e Bolsonaro. É como se o Bolsonaro fosse um sistema religioso muito parecido com o catolicismo, em que os caras querem ser santos, que vamos dizer, você faz uma reza pro santo, meio que fazendo um pedido, né? Pedido para que ele interceda
junto Então assim, você criou um sistema religioso em que Bolsonaro é Jesus Cristo, ele é Deus, e os deputados, os influenciadores, eles são como se fosse, tô falando aqui, né, construindo uma analogia para que ninguém fique aí muito ofendido, santos, porque muitas pessoas rezam para santos e fazem pedidos para santos, para que os santos intercedam para eles. E os bolsonaristas, os deputados, eles entraram nessa linha, se comportando como essas entidades, vamos dizer, intermediárias ali, operando junto ao Bolsonaro. Só que são todas entidades com uma energia, não todos, mas vários deles têm uma energia meio Lúcifer, em que eles querem, né, eu que trago a luz, eu quero brilhar mais que o Bolsonaro. Vamos dar um exemplo. A primeira entidade luciferiana ali dentro do Bolsonaro, Joyce Hasselman. A Joyce Hasselman, ela se achava maior que o Bolsonaro e maior que os filhos, tanto que ela falava, eu sou a Bolsonaro a loira. E eu achava muito engraçado, porque o Bolsonaro era loiro também, então o que ela tá falando? Ai não, eu sou uma filha do Bolsonaro, ela quis dar a entender que ela era mais Bolsonaro que os filhos dele. Se lascou. Outro exemplo, o Nicolas. O Nicolas tá trazendo mais luz que o Bolsonaro. Ele próprio se encaixa no todo o checklist que eu falei aqui no começo, do perfil deles, né? Tec, vaidade. É ele, as pessoas que imitam ele criou um subgrupo ali dentro do PL, com pessoas que são tão ególatras quanto ele, então não é um grupo de verdade, mas esses caras estão fazendo um takeover de eleitor dentro do bolsonarismo. Eles estão pegando, porque hoje o anti-bolsonarismo majoritário dentro do bolsonarismo, isso é estranho, ou seja, as pessoas são bolsonaristas, mas hoje as pessoas querem um bolsonarismo sem Bolsonaro. Então eles querem um takeover, eles estão fazendo um takeover, e aí os leais, aqueles leais ao Bolsonaro, né, os super leais, isso inclui o Kipaim, inclui o Eduardo, esses caras estão querendo criar um discurso novo. Por isso que o Eduardo lançou aquela candidatura patética, fazendo um discurso novo, lá com, olha só, porque ouviu o Aldo Rebelo, eles estão querendo, sabe, Aldo Rebelo, Mangabeira Unger, querem simular um Orbán, um nacionalismo, e aí vai sair tudo meio tacanha, meio tosco, meio rude, e aí não vai funcionar. Então eu entendo que eles estão fazendo isso, e muitos deles viram o que a gente tá fazendo. O que o lance é, nossa, o MBL tá passando por um processo criativo, e o MBL tem grupo, o MBL tem lealdade, e aí esses caras estão tentando, né, aí do MBL fazer algo novo. Sim. Mas porra, o trabalho é de verdade, não é de mentira. A gente não vai tentar botar um cara, por exemplo, que não sabe o que tá falando, como o Eduardo, pra fingir um troço que outra pessoa escreveu. Tá aqui a inovação, não vai funcionar. Não tem como funcionar. Até porque não tem nem massa crítica de pessoas interessantes querendo construir algo. O que eu quero dizer é o seguinte, eu assisto de verdade os vídeos do Novos Clássicos. Eu assisto de verdade os documentários do Império. Essas pessoas se assistem mutualmente. Então, tá pintando uma geração de pessoas muito interessantes. E essas pessoas começam a falar de coisas novas. Então você bota a mídia BH, Impera, o que a gente tá chamando de Dark MBL, o trabalho do Júnior, tudo isso começa a construir coisas novas e muito interessantes e muito legais. E aí você começa a inovar o discurso ideológico. Ou seja, isso tem uma cena. Outra parte importante da cena, o universo do Orlando, do Russo, do Rig, é o universo da Valete. Isso aqui começa a fomentar e construir coisas novas. E aí você vai, e são pessoas que são todo mês 5.000 revistas publicadas, ao fim do ano estão todas esgotadas. Isso começa a criar cena, pensamento, curiosidade, as pessoas começam a ler coisas diferentes. Isso dá muito trabalho, leva muito tempo. Não vai rolar, da parte do bolsonarismo, você pegar só a parte externa, tipo, não, agora eu tenho um discurso novo, e agora nós temos que ser todos leais, certo? Quem disse? Quem disse? Quem disse? Não é assim. Eles não têm uma cultura, não tem cultura corporativa. Tem nada. Criaram um movimento que deu certo, porque deu certo do ponto de vista eleitoral, mas isso vem com um preço, galera. Isso vem com um preço. O preço que veio é o seguinte, cara, o grupo é uma merda. As pessoas que integram, os deputados, os vereadores, os formadores de opinião, os youtubers, são uma merda. E o único cara que tá tentando pensar em algo ali, vamos ser honestos, é o Kim Paim mesmo. Muito porque acompanha a gente. Só que, cara, com todo respeito, Kim Paim, não vai dar pra fazer isso na Austrália. Não vai dar pra fazer isso com os caras que você tem. Tampouco não vai dar, tipo, ô Aldo, vem aqui, me traz um nacionalismo aí. Não é assim, cara. Não é assim porque não tem um processo criativo. Aí eu saio do elemento masculino, ordenador, eu vou pro elemento criativo, caótico, feminino, nesse sentido. Você não tem a cena. E nem vai ter, cara. Porque ainda o público que vocês têm é um público boomer, muito pouco curioso. E sempre voltado pra ter um discurso muito mainstream. Que é na própria fala, assim, imagina o Eduardo tá tentando inovar no discurso, só que ele, não, escuta, vamos focar no que converge. Sim, vocês só querem, o discurso nacionalista que vocês chamam é apenas um discurso eleitoralmente fácil, com premissas um pouquinho diferentes. Na prática, essa porra não vai a lugar nenhum.
Porque ele não está propondo a ser minoritário. Ele não está se propondo a ser menor. Quando ele não se propõe a ser minoritário em algum momento, ele não vai passar pela fase de incubar, que é a fase do casulo, que qualquer movimento cultural, artístico, intelectual tem, que é a fase de ser minoritário e você criar a subcultura, a Cracolândia. Os memes próprios, que é os secotins do Impera, são os memes próprios, são esse grupo de homens jovens que estão aí no Twitter, né? Os caras chamam, bolha disso, bolha daquilo, bolha de não sei quem e tal. Que é, quando eu abro o Twitter eu vou ver, sei lá, uma piada sobre o casal gay Pessoa e Antum. Entenderam? É uma bolha de caras que vão estar lá seguindo, que podem ser esquisitos, pode ser isso, mas são pessoas que estão vivendo algo diferente. Essa cena, que é o que a gente também, no ponto de vista agora do MBL, fez lá no Congresso. Ou seja, você participa de um evento ferrado, com um discurso completamente novo, e aí depois você sai e você vai pra um show, você tá bebendo, trocando ideia com as pessoas que você acompanha. Tudo isso gera uma cena. Você não vai fazer isso com a galera boomer. Não vai. Como não vai fazer? Meio que não dá pra ter. Meio que não dá pra ter, entendeu? Então, eu até entendo que eles estão fazendo o diagnóstico, fico feliz que eles façam esse diagnóstico a nosso respeito. Mas meio que fazer engenharia reversa não vai rolar. Não vai rolar porque vocês precisam alterar fundamentalmente quem são as pessoas. O DNA de vocês não é esse, tá? E pelo fato do DNA não ser esse, terá problemas, cara. Terá graves problemas.